Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz a todos. Mais um dia maravilhoso que Deus está nos dando, mais uma manhã, mais uma oportunidade maravilhosa de estarmos juntos, meditando na preciosa palavra de Deus. Meu desejo então essa manhã é que possamos ser abençoados com a nossa comunhão, mas também com a palavra, com as Sagradas Escrituras. Creio que ontem foi um tempo muito bom. Ontem tivemos, eu creio que um momento especial na meditação da palavra de Deus, no Salmo 18. E não sei se para você, mas para mim foi muito edificante, né? Muito revigorador o que nós podemos meditar ontem na palavra de Deus. Então hoje espero que consigamos ter o mesmo sentimento, né? O sentimento de descanso, de confiança, de encorajamento mediante a palavra de Deus. Então hoje nós vamos meditar no texto de Marcos capítulo 12, a partir do versículo 41. Marcos capítulo 12, a partir do versículo 41. Aí você já pode aí abrir a sua Bíblia, já pode fazer aquela leitura, enquanto a gente aguarda esse menos de 2 minutos aqui, enquanto as outras pessoas estão acessando a nossa live. Então já quero dar um bom dia especial a todos, que Deus possa estar abençoando a sua vida, abençoando a vida de cada um dos que estão conosco nessa manhã. Irmão Everton, Kitara Moda, irmã Fernanda, irmã Miriam, irmã Ioniele. Deus possa estar abençoando ricamente a vida de vocês através da palavra do nosso Deus. Hoje à noite teremos também mais um estudo às 18 horas, e aí a gente espera você aqui conosco para termos mais um desafio através da palavra de Deus. Então que você possa ser grandemente abençoado por Ele, tá bom? Domingo, 9 horas da manhã, teremos também o nosso devocional pela manhã, e à tarde, no caso não será às 18 horas, mas 17 horas. Dia de domingo, o nosso tempo é às 17 horas, 5 horas da tarde, tá bom? Hoje pela manhã nós vamos falar sobre a verdadeira adoração. Nós vamos ver então como nós podemos fazer uma adoração verdadeira ao Senhor. Então que nós possamos ter hoje, nessa manhã, a nossa mente sendo colocada a meditar na palavra de Deus, de como devemos adorar ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Então são 9 horas da manhã, já então chegou o nosso momento do nosso devocional, e vamos orar, vamos dirigir o nosso coração e a nossa mente ao Senhor. Senhor nosso Deus e amado Pai, queremos, Senhor Deus, nesse instante te suplicar, Senhor Deus, a tua graça, mas também ao mesmo tempo, Senhor Deus, queremos te agradecer, porque o Senhor nos deu o dia de ontem, o Senhor nos deu a tua palavra, o Senhor nos deu a provisão, a proteção, o cuidado, a tua graça, Senhor Deus, e tivemos durante o dia ontem, Pai, aquilo que nós precisávamos para viver. Queremos nessa manhã te pedir, Senhor Deus, também da mesma forma, que o Senhor supra as nossas necessidades, Pai, mas que acima de tudo possamos ser gratos por tudo aquilo que o Senhor tem para nos dar. Obrigado, Pai amado, pelo teu amor em nossas vidas. Nos abençoa agora com a tua palavra, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Então hoje, dia 2 de maio de 2020,
Quero dar aqui um bom dia especial à irmã Matilde. Eu creio que a irmã Rita deve estar assistindo também. Saudade, irmã, de vocês. Que Deus abençoe. Forte abraço aí na irmã Rita. Que Deus possa abençoar a sua vida. Estou sabendo aí que vocês estão um pouquinho dodói, mas já oramos por vocês ontem. E espero que Deus possa estar abençoando também a sua vida, recuperando a sua saúde. Tá bom, irmã Matilde? Irmã Rita. Que Deus abençoe vocês duas, tá bom? Então, hoje é 2 de maio de 2020, o nosso devocional começa então nesse instante. Vamos para o nosso texto de Marcos capítulo 12, do versículo 41 ao versículo 44. Diz assim a palavra do Senhor: Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando seus discípulos, disse-lhe: Em verdade vos digo que essa viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram o que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Nosso devocional, o versículo-chave é o versículo 44, que diz: Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. O tema do nosso devocional é verdadeira adoração. Quando se fala em adoração, logo as pessoas têm em mente a música que se canta nas igrejas, também chamamos de louvor. Mas a adoração não é só música, embora ela seja um dos elementos da adoração. Adoração, na verdade, é um estilo de vida, onde entregamos toda a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus. Como disse o apóstolo Paulo: Já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. No texto de hoje encontramos um exemplo de uma verdadeira adoradora. Ela traz como oferta tudo o que possui. Como se destaca essa palavra, tudo. Diferente dos outros que trouxeram apenas sobras, ou parte dos seus recursos. Ela traz tudo. O Senhor Jesus observa aquele ato tão importante. Lá está alguém que sabe o que é adorar. O que a faz diferente não é o recurso, mas o seu coração, as intenções de sua alma para com Deus, seu reconhecimento de quem Ele é e o que merece. Alguém já disse com muita propriedade: dar não é nada, dar-se é tudo. Seu comportamento nos deixa algumas questões para responder. O que Deus representa para mim? Quais as entregas que me disponho a fazer como consequência dessa minha compreensão de quem Deus é? Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 12, fala sobre generosidade dos crentes da Macedônia. Ele enfatiza que o que importa é a boa vontade daquele que oferta e nem tanto a soma disponível. Se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem e não segundo o que ele não tem. Essa é a verdadeira adoração. A oração do nosso autor, ele diz: Senhor, que eu te adore verdadeiramente e com boa vontade. Meus amados, esse texto também dá para a gente tirar algumas lições importantes, principalmente diante destas situações que estamos passando hoje. O texto aqui narra um fato, um episódio que aconteceu. Jesus estava então em um local e lá ele via muitos ricos depositando grandes quantias. E ele também vê uma viúva pobre que deposita apenas 2 moedas, correspondente a quase nada. E na mesma hora que esta viúva faz isso, ele faz questão de chamar os seus discípulos.
Ele faz questão que os seus discípulos aprendam algo naquele momento. E ele diz: olha, verdadeiramente essa viúva pobre, ela deu mais do que todos os ofertantes, porque o que eles deram foi sobras. Ela, porém, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Irmãos, infelizmente, alguns líderes religiosos que infelizmente se intitulam pastores, apóstolos, bispos, arcanjos, querubins, tanto nome assim, porque não se aguenta ser um servo do Senhor. Eles usam muitas vezes esse texto para de alguma forma explorar a fé, para que de alguma forma eles possam subtrair através da fé aquele recurso minguado de muitos que frequentam seus prédios, os seus palacetes. Aqui, de forma nenhuma, Deus está dizendo que nós temos a obrigação de darmos tudo aquilo que nós temos. Não é essa a lição que Jesus está trazendo para os seus discípulos e também para nós. Como eu sempre falo, Deus não faz negociação. Ele não existe diante de Deus barganha entre o homem e ele. Deus não se vende. Ele não vende as suas bênçãos. Ele não faz negociação com as suas bênçãos. Deus nos abençoa simplesmente pelo simples fato de que Ele é gracioso. Ele nos dá porque Ele gosta, é dele, o amor sai dele, emana dele, Ele é o amor. Ele nos abençoa porque Ele é gracioso. A palavra de Deus diz que a chuva cai sobre o injusto e sobre o justo. Ou seja, quando chove, Ele não fica escolhendo o lugar que vai chover. Ele não vai chover somente nas terras, na fazenda, no terreno lá do agricultor, que é temente a Deus. Ele chove em todo local. Então Ele é gracioso. Dar faz parte do atributo gracioso de Deus. Então nós não precisamos comover Jesus para nos dar, compelir Jesus para nos dar, ou obrigar a Deus de nos dar algo. Quando Jesus chama os seus discípulos, o que Ele está querendo ensinar é: essa viúva, ela sabe, ela entende que a sua vida não tem valor. Ela entende que os seus recursos, mesmo sendo poucos, mas eram tudo que tinha, não significava pela alegria de contribuir. A alegria de dar era muito maior do que aquilo que ela tinha. Também ela está dando aqui uma demonstração de que entende que Deus é que sustenta a sua vida. Mas como pastor, como líder, jamais podemos chegar para os membros das nossas igrejas, para aqueles que, através da sua fé, estão submissos à palavra de Deus e muitas vezes submissos mais aos líderes do que à própria palavra de Deus, e extorquir e fazer com que os seus membros tragam tudo o que tem, como alguns dizem, venda o carro, dê o valor do seu aluguel, vende lenço ungido, vende travesseiro ungido, a escova de não sei o que, a chave de não sei o que, o óleo não sei da onde, a água não sei de que, o pão não sei de que, o livro não sei das quantas, e vende por valor, a vassoura de não sei o que. Isso não existe, isso não passa de mandinga, de feitiçaria. Biblicamente falando, isso é feitiçaria. Deus não precisa de artifício nenhum para nos abençoar. Eu não preciso ter simbolicamente na minha casa a vassoura que vai varrer os problemas da minha vida. Porque eu não preciso realmente, literalmente, ter na minha casa uma vassoura. Isso é um amuleto, é uma mandinga, é uma feitiçaria. E eu pago por isso, isso não existe. Deus tira da minha vida aquilo que Ele quer, conforme Ele quer. E não são as coisas que eu adquiro através de alguém que está supostamente dizendo que aquilo está ungido com não sei o que vai me dar aquilo que eu quero. A chave que abre porta
porta do emprego, porta do relacionamento, porta do não sei de quê, porta do... Gente, isso é feitiçaria, é mandinga. Quem abre as portas do meu emprego, quem me sustenta é Deus, e Ele não precisa de forma nenhuma que eu compre uma chave. O que Ele precisa, o que Ele quer de nós é simplesmente que confiemos nele. Não precisamos de intermédio de nada, não precisamos ter na nossa mente e na nossa visão algo, porque quando eu preciso ter algo para materializar a minha fé, eu acabei com a minha fé. O que é que diz Hebreus? Hebreus vai dizer de forma muito clara o que é fé. Eu quero ler Hebreus capítulo 11, depois nós voltamos para esse texto. Diz o seguinte: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Então, a fé é a certeza de alguma coisa que eu estou esperando e a convicção de uma coisa que eu não preciso ver. Então, quando eu preciso ter a vassoura para varrer meus problemas, o lenço para enxugar a minha dor, o travesseiro do sono não sei de quê, o martelo da justiça de Deus, e eu preciso materializar a minha fé, o que eu estou fazendo nada mais, nada menos é acabando com a minha fé, porque a fé é a convicção daquilo que eu não vejo. Então eu não preciso ver uma chave para saber que Deus pode abrir a porta do meu emprego, apesar de que outra vez é o versículo sendo usado de forma errada. Quando Paulo pede para orar para que se abram as portas, ele não está pedindo para abrir porta de emprego, ele está pedindo para abrir a porta do Evangelho. Ele quer que o Evangelho não seja barrado. Ele quer que as portas sejam abertas para que ele possa entrar e levar o Evangelho da graça. Aí tem gente que pega esse texto e diz lá: a porta que Deus abriu ninguém vai fechar, e que Deus abra as portas do emprego para mim. Então, meus amados, eu não preciso materializar a minha fé para crer naquilo que Deus tem todo o poder para me dar, se Ele quiser. Eu não preciso materializar a minha fé para ter certeza de que Deus tem poder para fazer algo. E aí eu volto agora para o nosso texto. Hoje, as ofertas e os dízimos, a base é o meu coração. É a consciência que eu tenho de que tudo que eu tenho, quem me dá é Deus. O padrão hoje para dízimos e ofertas é o meu amor, é a minha gratidão. Biblicamente falando, é muito maior do que antigamente pela lei, porque a lei ela estipulava um valor limite. E hoje, pela graça, esse valor não tem limite. É o que seu coração está disposto a dar por gratidão. E Deus sabe o seu coração. Deus sabe o que você está dando. Aqui ele está falando que não é o valor que conta. Os ricos estavam trazendo grandes quantidades, mas era do resto. Era daquilo que sobrava. Era aquilo que eles não estavam precisando. Estava dando os restos para o reino. Não para Deus, porque Deus não precisa de dinheiro, mas para o reino, para o sustento do reino. Então, meus amados, a gente precisa aprender, como o nosso texto vai falar, o que é ser um verdadeiro adorador. Um verdadeiro adorador é aquele que está doando a sua vida. Paulo vai dizer que nós não devemos nos conformar com esse século, mas antes precisamos ter uma transformação na nossa mente para que a gente possa experimentar a boa, a perfeita
e agradável vontade de Deus. E ele diz que nós devemos nos entregar como um sacrifício puro, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Ou seja, o verdadeiro adorador, o fiel ao Senhor, ele vai dar a sua vida. Ele dá o seu tempo ao Senhor. Ele dá todo o seu louvor ao Senhor. O seu coração, quem está reinando é somente o Senhor. E aí quando eu dou a minha vida ao Senhor, o meu coração ao Senhor, eu tiro os ídolos do meu coração, então isso automaticamente vai mexer com o meu coração para que eu possa doar a Deus aquilo que eu tenha alegria como verdadeiro adorador. É por isso que nós precisamos entender que no nosso tempo agora, o tempo da graça, dispensação da graça, nós também precisamos ser graciosos. É a graça que nos compele fazer qualquer coisa. É a graça que nos impulsiona a cultuarmos a Deus. É a graça de Deus que nos move a meditar na sua palavra e obedecermos a ela. É a graça de Deus que nos compele a fazermos aquilo que agrada a Deus. E é a graça que nos compele, que nos move, que nos induz, que nos motiva a contribuirmos para o reino. E Deus, na sua seu soberano trono, Ele olha para os nossos corações e Ele sabe se aquilo que você está fazendo realmente é de fato, de verdade, de coração, e porque você está sendo grato. Se vem de um coração de um verdadeiro adorador. Então, meus amados, eu creio que a lição para a nossa vida hoje é essa. A gente pode tirar muitas outras lições, mas eu não quero entrar no mérito da questão aqui de dízimo. A gente poderia falar muito, ensinar o que é ser um verdadeiro dizimista diante dos fraudulentos pastores aí que têm sugado, oprimido os seus membros, falando do devorador, que se você não der, você está roubando, você vai ser o devorador vai vir e vai destruir a sua vida financeira, e se você não é abençoado é porque você não é fiel no seu dízimo. Infelizmente, esses aí estão oprimindo os seus membros. O dízimo, a oferta, vem de corações gratos. Pastores que amam ao Senhor e que cuidam do rebanho do Senhor, eles ensinam os seus membros a amarem o Senhor acima de todas as coisas. E confiam que se eles amarem a Deus, eles vão contribuir com alegria. E a palavra de Deus diz que Deus ama a quem dá com alegria. Não é quem dá porque está sendo cobrado, porque está sendo oprimido, porque está sendo humilhado, porque está sendo coagido, porque está sendo enganado com bênçãos mentirosas, com charlatanismo. Então, meus amados, descanse no Senhor, se alegre no Senhor, seja grato ao Senhor, e Ele vai ver o seu coração e a sua alegria, assim como essa viúva pobre. Eu acho interessante que a palavra de Deus faz questão de dizer que ela era uma viúva e pobre. Dentro da cultura judaica, uma viúva era alguém que precisava ser sustentado. A viúva precisava ser sustentada, cuidada, amparada. Dentro da cultura judaica, a viúva ela tinha que ter todo o amparo. E além de ser viúva, o Senhor Jesus faz questão de dizer que ela ainda era pobre. Mas na sua pobreza e na sua tristeza, por ser uma viúva, por ter perdido o seu marido, ela dá aquilo que ela tinha. Não é as duas moedas que valem para Cristo.
Não foram as 2 moedas que fizeram com que Jesus trouxesse para perto dos seus discípulos e disse: olha ali, está vendo aquela viúva pobre? Ela colocou 2 moedinhas, mas não olhe para as moedas, porque aqueles homens ali, os ricos, colocaram grandes quantidades, mas foi de resto. Esta viúva pobre, ela deu o seu coração, ela deu com alegria, ela mostrou a sua fé verdadeira, pura, a sua fé simples, ela mostrou a sua confiança, ela mostrou o seu amor. E é isso que vale para Deus. Que lição maravilhosa para o nosso tempo aqui de quarentena. A gente sabe que muitos irmãos, muitos crentes serão atingidos. Alguns já diminuíram seu salário, já tiveram cortes. Alguns já perderam seus empregos. E que alguns estão vivendo aí com a ajuda emergencial do governo, né? Como teve uma pessoa aí, uma pastora, né? Na Bíblia nem existe isso, mas aí tem gente que inventa. E aí a pastora dizendo que você tinha que dar o seu auxílio emergencial para o Senhor, para ele poder lhe abençoar com emprego. Que pena, que pena. O Deus que eu creio, Ele me abençoa, porque Ele simplesmente é graça, Ele é amor. Eu não preciso pagar a Ele para que eu tenha as bênçãos dEle. Eu preciso simplesmente ser fiel. A única coisa que eu preciso ser é fiel a Ele, amá-lo, obedecê-lo. Eu não preciso comprar as bênçãos do meu Senhor. O meu Senhor, Ele me abençoa gratuitamente. Eu não preciso pagar para Ele olhar para mim. Ele olha para mim porque os olhos do Senhor repousam sobre os seus filhos. Os olhos do Senhor estão sobre aqueles que o buscam com sinceridade. A gente viu ontem no Salmo 18, Davi dizendo que o Senhor iria socorrê-lo, porque ele vivia conforme a vontade de Deus, ele vivia segundo a palavra de Deus, segundo o caminho do Senhor. Era por isso que ele tinha convicção. Não é porque ele era o rei, o rico, o rei de Israel. Não. Deus abençoaria Davi porque Davi obedecia a Deus. A palavra de Deus diz lá no Novo Testamento que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem que se inclinava às coisas de Deus. É por isso que Deus o abençoava. Então, meus amados, eu sei aqui tem muitos membros da nossa igreja, eles já sabem da nossa posição sobre dízimos e ofertas, eles já sabem que o que vale é a gratidão, é o seu coração. Eles não têm esse medo. Mas se por acaso tem alguém nos assistindo aqui hoje, ou que vai nos assistir depois, então tire da sua mente isso. Não caia nesse engano de devorador, de ser chamado pelo Senhor de ladrão. O meu Deus não faz isso. Eu não sei o Deus destes outros, mas o meu Deus, Ele é graça. E o que Ele quer é a nossa vida. Ele quer que a nossa vida seja um culto para Ele. Ele quer que a nossa vida seja um sacrifício agradável. E aí quando eu coloco a minha vida como um sacrifício agradável, aí eu vou em todas as áreas da minha vida ser agradável ao Senhor. Em todas as áreas da minha vida eu vou então viver conforme a vontade do Senhor. Temos lá a oferta de Caim e de Abel. E lá no texto diz que Abel trouxe dos frutos do que ele tinha recolhido. E Deus não se agradou da oferta de Caim. Por quê?
porque ele estava fazendo de forma errada. A motivação era errada, o sacrifício estava fora do padrão. Então, meus amados, é isso que a gente tem que analisar na nossa vida. Vamos corrigir a nossa vida, vamos agradar ao Senhor com a nossa vida, com a nossa obediência a Ele, nos submetendo à Sua palavra, dando a nossa vida. Entrega a tua vida todinha em sacrifício a Deus. Diz assim: Senhor, minha vida não tem valor nenhum para mim. Minha vida não vale mais nada se eu não estiver fazendo a tua vontade. Charles Spurgeon diz que para ele não fazia sentido algum se ele estivesse no outro lado da rua, fora da vontade de Deus, e que ele preferia estar no outro lado do mundo, fazendo a vontade de Deus. Então, meus amados, então não importa onde nós estejamos, como nós estamos, o que importa é se estamos fazendo a vontade de Deus. É isso que é importante, porque se estivermos fazendo a vontade de Deus, aí Deus então nos abençoa com toda sorte de bênção. Toda sorte de bênção Ele vai nos dar. Confiemos nele. A quarentena, por tudo que indica, ela vai se ampliar um pouquinho mais. Então vamos desfrutar desse tempo juntos, vamos estar juntos buscando a vontade de Deus. E a gente vai ver que no fim, quando tudo isso passar, quando todas essas coisas acabarem, a gente vai louvar a Deus muito juntos, se Deus quiser. Se não for aqui na igreja local, vai ser na igreja celestial, na igreja do Senhor nos céus, onde todos os santos de todos os tempos, aqueles que buscaram viver conforme a sua santa vontade, estarão. Todos nós juntos louvando ao nosso Deus, o nosso sustentador, o nosso libertador. Então, independente de qualquer coisa, um dia nós iremos louvar a Deus. Quando tudo isso acabar, vamos dizer: que Deus maravilhoso que nos sustentou todos os dias. Que Deus maravilhoso que preservou o meu coração fiel a Ele, que fez com que eu andasse em fidelidade, em amor, que me abençoou diante de tantas coisas. Quantas pessoas foram atingidas, quantas pessoas estão sofrendo, e o Senhor me livrou de tudo isso. E caso o Senhor não lhe livre, o Senhor permita que você passe por algum momento de sofrimento, louve a Deus também, porque Deus pode estar provando a tua fé, pode estar, e quando Deus prova, né, sempre a prova de Deus é para nos aprovar. As provas de Satanás é que nos reprovam, mas as provas de Deus sempre é para nos aprovar. No final a gente tira 10, quando a gente se submete à vontade de Deus. E aí junto vamos louvar a Deus, o nosso grande Deus, o nosso Senhor e Salvador, pelas bondades dele. E assim vamos permanecer fiéis. Permaneçam fiel no pouco, permaneçam fiéis naquilo que você tem hoje. E aí com certeza no momento que vier a fartura, a bonança, você vai manter o mesmo coração, a mesma fidelidade. Então vamos manter o nosso coração assim, olhando firmemente para o Senhor, não olhando para as ondas ao nosso lado, porque se a gente olhar para as ondas, a gente fica com medo e afunda. Então olha para Cristo, e aí quando a gente olha para Cristo, a gente perde o medo, a gente fica seguro, a gente está olhando para onde está indo, a gente não perde o rumo, não sai do caminho, a gente não esmurece, porque no fim está lá o galardão, é Ele. Ele está lá nos esperando no final para nos dar a nossa recompensa. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe, que nós possamos ser verdadeiros adoradores, possamos adorar verdadeiramente a Deus com todo o nosso ser, com tudo aquilo que temos, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração e com toda a nossa alma, com todo o nosso ser. Amém? Que Deus abençoe todos vocês. Um forte abraço. Mas antes vamos orar. Vamos agradecer a Deus pelo que Ele já nos deu hoje. Deus já tem nos dado
tantas coisas hoje. Então vamos louvar a Deus, vamos dizer a Deus o quanto Ele é bom. Deus é tão bom para mim. Amém? Vamos louvar. Louvado seja o Senhor, nosso Deus e Pai, que nos abençoa, Senhor Deus. Logo de manhã, ao ouvirmos, Senhor Deus, os cantos dos pássaros, ao vermos, Senhor Deus, pela manhã, o sol com todo o seu esplendor, a podermos, Senhor Deus, sentar na nossa mesa e já termos a nossa refeição pela manhã, ao sabermos que temos esse dia já foi nos dado como graça. Então nos ajuda a aproveitarmos esse dia para te louvar, para sermos verdadeiros adoradores, a compreendermos a nossa alegria que deve vir de ti, a gloriarmos somente a ti, a glorificarmos o teu nome em nosso dia, em nossa vida, a confiarmos em ti, na tua bondade, na tua graça e no teu amor, a não entrarmos em ansiedade, medo. A tua palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor é o Senhor. E quando amamos o Senhor que nos ama verdadeiramente, a gente não precisa ter medo, porque o Senhor vai nos sustentar. Quero mais uma vez, Senhor Deus, te pedir pela vida da irmã Rita, pela vida também da irmã Matilde, se eu posso estar cuidando da saúde delas duas, restaurando, Senhor Deus, se eu posso estar tratando da saúde delas, que elas possam se recuperar o mais rápido possível. Pai, abençoa essas amadas irmãs lá em Acaraú, que eu possa derramar a tua graça na vida delas, Pai. Bem, nos abençoa aqui, abençoa cada irmão neste momento, cada família, Senhor Deus, cada igreja, cada membro, Senhor Deus. Senhor, abençoe, Senhor Deus, a nossa nação, os nossos governantes, Senhor Deus, nos ajuda, nos dá força, fé, perseverança, Senhor Deus, diante de todas as coisas, mas que principalmente possamos sempre estarmos em disposição a colocarmos a nossa vida à tua disposição, ao teu serviço. Nos dá sempre um coração grato, e que hoje seja um dia de louvor a ti por tudo que o Senhor já tem nos dado e por aquilo que o Senhor vai nos dar. Em nome de Jesus, amém, aleluia e amém. Então, meus amados, hoje à noite, às 18 horas, temos mais uma oportunidade de meditarmos na palavra de Deus. Você é o nosso convidado para estar conosco, tá certo? Então, assim, se Deus permitir, às 18 horas eu aguardo vocês para a gente meditar na palavra do Senhor. Um forte abraço no coração de todos vocês e até daqui a pouco às 18 horas, se Deus quiser. Amém?